A paz do Senhor, irmãos. Que bom ter você mais uma vez em nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui. Há 21 anos atrás, eu me deparei com uma revista de escola bíblica dominical que mudou muito a minha vida. Tá? Eu estava iniciando o ministério, já começava a lecionar na escola bíblica. Eu sou aluno da escola bíblica dominical desde criança e de repente eu me deparo com esta lição aqui, certo? A lição do quarto trimestre de 1999 da classe de jovens e adultos, tá? E essa lição, ela tinha por título Efésios, a igreja nas regiões celestiais. E esta lição, ela falou muito ao meu coração, ok? Nessa época eu ministrava aula na classe dos jovens, tá? E era jovem, ministrava aula na classe dos jovens, mas essa lição me chamou muita atenção e eu reli e estudei. Na época, quem deu essa lição para mim, né, foi o pastor Normando e o pastor Osni no campo de Tararé, e isso falou muito ao meu coração. E quando eu me deparo esse trimestre com esta lição, certo? 21 anos depois, a CPAD ela volta a trazer as lições, a lição da carta aos Efésios, 21 anos depois. E as duas cartas, as duas lições, elas são muito diferentes. A primeira lição, de 99, ela vai falar mais sobre a igreja, o seu propósito glorioso, certo? E o tema da lição é Efésios, a igreja nas regiões celestiais. Era uma visão, era uma necessidade da época. Agora nós estamos em 2020, 21 anos depois, e o tema é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então são duas abordagens diferentes. As capas já mostram bem essa diferença. A capa de 99, ela vai trazer a conotação do céu, da região celestial. Já a capa de 2020, ela vai nos falar exatamente isso. Nós temos um pergaminho, uma coroa, um selo com um leão coroado, emblemado nele. Então, as visões são diferentes, ok? Normalmente eu não gravo escola dominical, mas essa lição mexeu muito comigo. Então, nós vamos comentar essa lição, certo? Se os irmãos gostarem, nós continuamos, né, com as próximas, mas a ideia é focar só nesta. E a ideia é assim, é eu trazer subsídio para professores, não é ministrar as aulas. Né? Nessa época de coronavírus, eu estou ministrando as aulas online, mas a ideia destes vídeos é fazer aula para professores, dar subsídios para você professor, né, meu companheiro aí na educação cristã, você estar levando aos seus alunos algo a mais, ok? Então vamos lá, carta aos Efésios, nós temos aí o nosso texto áureo e a verdade prática, tá? A verdade prática diz assim, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, ok? Qual é o propósito? Que ela vá morar nas regiões celestiais. E como ela faz isso? Através de uma atuação do Espírito Santo. O textuário diz, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, Efésios 1 e 2. Então esse é o nosso textuário, a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e também o capítulo 19, versículos de 1 a 7. O que nós precisamos frisar aqui? Que quando Paulo chega lá no capítulo 19 de Atos, ele chega em Éfeso, o que ele vai encontrar ali? Ele vai encontrar ali os discípulos de João, certo? Pessoas que foram batizadas por João Batista, certo? Eles foram batizadas
eles receberam de João a instrução do Cristo que viria. Talvez eles já tivessem ouvido ali, né, a respeito do Cristo que veio, só que eles ainda não tinham tido esse encontro, certo? Com alguém que lhes manifestasse essa palavra. E chega Paulo. E a primeira pergunta que Paulo faz é: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo quando crestes? Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Aí nós vamos ver que Paulo, ele vai falar, e nós vamos tratar disso mais para frente, a respeito do selo do Espírito Santo. O que é o selo? Não é o batismo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, tem a evidência em falar em novas línguas. Já o selo do Espírito Santo que Paulo vai falar, e nós vamos, é sim o Espírito Santo que entra na vida do crente, o Espírito Santificador, a partir do momento que nós cremos, certo? Todo crente tem o Espírito Santo, é selado. Pode não ser batizado com o Espírito Santo, falar em novas línguas, mas ele é selado, tá? E a Bíblia vai dizer que Paulo estende as mãos, eles são selados, recebem este selo, esse penhor do Espírito Santo e também são batizados com o Espírito Santo. Então nós temos aí os dois pontos, o selo como sendo a autenticação da nossa filiação em Deus. A partir do momento que aceitamos a Cristo, somos selados. O Espírito Santo vem e age e vive em nós. Quando somos batizados, nós começamos a falar em outras línguas, certo? Outras línguas, que é um outro ensino para uma outra época, ok? A introdução da nossa lição vai dizer assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai levar a igreja às regiões celestiais. Vai mostrar qual é o nosso alto lugar em Cristo, né? E você vai ver que uma das palavras que repete é em Cristo, em Cristo. Por quê? A carta de Paulo aos Efésios refere da nossa vida vivendo em Cristo, ok? Então isto é a ideia de Paulo. E de tal maneira que nós vamos pegar e nós vamos ver que a partir do capítulo 4, que é a parte prática, a carta aos Efésios é dividida em duas partes, né? Do 1 ao 3 é a parte teológica e do 4 ao 6 a parte prática. Na parte prática, nós vamos ver a diferença do homem que vive em Cristo, do marido que vive em Cristo, da esposa que vive em Cristo, dos filhos que vivem em Cristo, do empregado que vive em Cristo, do patrão que vive em Cristo, do homem que está em Cristo. Então esta é um dos objetivos da carta aos Efésios. Tá? A autoria é de Paulo. Tá? Não existe contestação da autoria de Paulo. Paulo vai escrever essa carta na sua prisão em Roma. Ela é uma das cartas da prisão, ok? E o apóstolo ele faz questão de frisar isto, né? E ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Como que Paulo assina? Paulo, apóstolo, ou seja, alguém que tem uma convocação, um enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado, certo? Aquele que tem uma mensagem, um enviado. Tá? Apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Enviado por quem? Por Jesus Cristo. Pela vontade de Deus. Tá? Por que vai colocar pela vontade de Deus? Porque tem muita gente, irmãos,
que está indo pregar segundo a sua vontade. Prega a sua vontade, as suas ideias, os seus pensamentos, né, como se fosse de Deus. Paulo não. Paulo ele faz questão de frisar que ele é um apóstolo de Jesus e que ele fala as palavras de Jesus. Então, Paulo, apóstolo de Jesus, e ele vai destinar essa carta a quem? Aos santos. Essa palavra santo que nós temos aqui, ela quer dizer separado, certo? Não separado de isolado, mas separado daquele que decide se separar, ok? Decide se separar. Quer um exemplo do que é se separar? Bem simples. Pega a tua mão, enche ela de óleo, coloca óleo, certo? E você mergulha a sua mão na água. O que vai acontecer? A sua mão, se ela estiver bem untada de óleo, a água não vai tocar na sua mão. Este óleo, ele faz uma separação. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quem são esses santos? É alguém que decidiu untar, não com óleo, mas com o sangue de Cristo, a sua vida, e de tal maneira que ele pode viver no mundo, tá? Ele pode ir ao mundo, negociar, trabalhar, levar a sua vida, mas ele não será tocado pelo mundo. A santificação é um ato de separação consciente. Eu sou consciente que eu vou fazer coisas que vai me distanciar do mundo. É esta separação, tá? E está dizendo que eles não são apenas santos, mas eles são fiéis, tá? Que age com fidelidade. Eles são santos e eles são fiéis. Então é esse a assinatura de Paulo e é essa a destinação da carta. Ela é enviada para quem? Para as pessoas que decidiram se santificar em Cristo. Tá? E como nós já falamos, essa é uma das epístolas da prisão, que ela vai estar contida junto com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 epístolas da prisão que Paulo escreveu na sua prisão em Roma, tá? Na sua primeira prisão em Roma. E a data dessa carta, ela vai estar provavelmente entre 61 e 62 depois de Cristo, ou seja, por volta de 32 anos após a morte e ressurreição de Jesus, o evangelho já estava sendo disseminado por todo o mundo. Então esta carta tem uma importância muito grande para nós, porque quando nós chegamos no ano 61, 62, o evangelho de Cristo já está alastrado por todo o Império Romano. Tá? E a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes, né, da Ásia Menor. De tal maneira que nós vamos ver, tá, lá no livro de Apocalipse, que existe uma carta direcionada a ela, certo? A carta à igreja de Éfeso. Nós vamos ver que 2 dos ícones desse período apostólico, que é o apóstolo João e também Timóteo, eles vão ser pastores ali em Éfeso. Então Éfeso é uma cidade importante. É importante como? Importante socialmente. Éfeso era uma das grandes metrópoles, certo? O que nós imaginamos hoje, Curitiba, São Paulo, cidade com milhões de habitantes, nós podemos representar em Éfeso. Éfeso, ela chegava à casa de 500 mil habitantes. Tá? 500 mil habitantes. Hoje, uma cidade de 500 mil habitantes, para nós já é grande. Para eles é algo colossal. E por que nós precisamos compreender isso? Porque Éfeso não era simplesmente uma cidade, era um ponto de referência. E quando Paulo ele chega em Éfeso,
ele chega e estabelece ali a sua base missionária e ele começa a alcançar toda aquela região através de Éfeso. Paulo, ele vai indo ao encontro, certo? Da vizinhança, e ele vai fazendo um trabalho de tal maneira que ele vai abalar a estrutura, né, socioeconômica de Éfeso. Éfeso era muito famosa por ter ali o templo de Diana, né, de Ártemis, que era um centro cultural muito importante da época, que vinha pessoas do mundo inteiro adorar a Diana dos Efésios. Por quê? Porque ali havia as prostitutas cultuais. Como funcionava isso? A pessoa chegava, né, para apresentar o seu culto ali e deitava-se com as prostitutas. Então, dentro da mecânica do culto ali, havia a presença do sexo, um sexo ilícito, tá? E Paulo, ele começa a pregar. E a cidade começa a se converter. E a região começa a se converter. E algo começa a acontecer. Aquelas pessoas que iam até Diana, eles acabam se convertendo ao cristianismo, vão abandonando, e nós vamos ver lá no capítulo 19 que existe um grande movimento. Por quê? Porque as pessoas estão deixando o templo de Diana, que eles ganhavam muito dinheiro fazendo imagens em prata do templo para vender como relíquia, como lembrança, né? Todo o movimento do templo ali está sendo parado. Por quê? Porque o evangelho entrou mudando, impactando vidas. Tá? Então, quando Paulo chega ali em Éfeso, Paulo chega e ele vai transformando, certo? Ele vai transformando aquilo que eles estavam vivendo, aquela prática de vida, ela vai sendo mudada. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai trazer esta transformação de vida, essa mudança de pensamento da cidade. A cidade é transformada, de tal maneira que o templo e os comerciantes, eles vão sendo afetados. Nós temos no nosso país uma cidade que funciona mais ou menos desta forma, tá? Em que todo o comércio ele está voltado para o templo de uma determinada deusa, certo? E nós podemos usar esse termo, deusa. Então, todo o comércio ali é voltado àquele templo e àquela situação. Então, quando Paulo chega ali em Éfeso, ele vai encontrar a mesma coisa, um templo e um comércio voltado àquela figura. E quando Paulo prega, os efésios se convertem, a região vai sendo impactada e todo aquele comércio vai sendo, né, diminuído. Eles vão perdendo ali a sua renda. Então, o que nós vemos? Que a cidade ali ela era extremamente religiosa. Existia um grande anseio pela espiritualidade ali. Tá? E nós temos visto, certo? Nós temos visto, e eu posso ver isso na prática, que quando uma pessoa ela abandona esta forma, né, errada de crer, esta forma pecaminosa de crer, ela se torna um excelente cristão. Tá? O meu falecido sogro, né, meu sogro, Lúcio Plinta, ele pertencia a uma outra religião, certo? Extremamente devoto, extremamente fiel. O dia que ele conheceu a Cristo, tudo isso mudou. E de tal maneira que hoje a família da minha esposa tem 3 pastores. Eu, meus 2 cunhados, minha esposa é mulher de pastor, minha outra cunhada é professora de escola dominical. Tá? Então, por quê? Porque eles tirou aquela visão distorcida do evangelho e colocou no lugar certo, que é Cristo. Essa é a ideia também de Paulo quando ele chega lá. Tá?
ele vai levar uma forma correta de levar o evangelho. E a igreja de Éfeso, ela é extremamente impactada por essa visão de Paulo, certo? Não somente uma visão de conversão, mas também de evangelismo, que Paulo sozinho não poderia ganhar a cidade inteira. Então, cada um que foi sendo ganho para Cristo foi ganhando outro. E a cidade, então, ela é envolvida em um grande movimento de evangelismo. Quando o evangelho é pregado na sua sinceridade, as pessoas se convertem, tá? E existe um grande movimento. Paulo está falando desse movimento, certo? A igreja de Éfeso, ela está sendo impactada pelo movimento de Paulo, e a igreja que está se formando está impactando a cidade com a mensagem do evangelho de Cristo. E é muito importante nós termos isto em mente, tá? Outra coisa, e nós vamos agora entrar um pouquinho mais na questão da carta aos Efésios. Qual é o propósito da carta aos Efésios? Primeiro, que você vai ler a carta, não é diferente da carta aos Coríntios, aonde Paulo escreve a carta para corrigir erros. É diferente porque na igreja de Corinto estava tendo muitas distorções doutrinárias. Quando Paulo escreve a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, também está tendo erros. Quando Paulo escreve a Filemon, ele está aconselhando um amigo a receber de volta aquela pessoa que se converteu. Então essas cartas têm por objetivo consertar erros que estão acontecendo no seio da igreja ou fazer alguma paz entre irmãos. A carta aos Efésios já não. Ela é uma carta instrutiva, normativa, aonde grandes tópicos vão ser apresentados. E nós vamos ver isso durante, as 12 aulas seguintes. Por quê? Porque na aula de número 2, nós vamos falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na lição de número 3, um tema muito atual, que é a questão da eleição e predestinação. Na 4, a iluminação espiritual do crente. 5, liberto do pecado para uma nova vida. Ou seja, esta carta, e nós vamos continuando para frente, esta carta ela vai trazer como se fosse uma carta de orientação espiritual, da vivência, certo? Da nossa postura em Cristo, a nossa visão de Deus. Vai trazer também a questão do nosso relacionamento interpessoal, interfamiliar com Deus, a questão das lutas, das batalhas, dos problemas, de tudo aquilo que nós enfrentamos. Então, a questão de Paulo na carta aos Efésios, certo? É trazer o quê? É trazer uma visão que Deus, quando ele enviou Cristo para morrer por nós, é para unir toda a humanidade, porque em Cristo não existe mais divisão. A barreira que existia acabou. Então todos nós estamos em... E a carta aos Efésios, tá? Ela é uma das cartas que vai apresentar mais claramente a eclesiologia, que é o estudo da igreja, e vai mostrar a igreja ser salva, redimida, os ministérios, os dons, Então, vai trabalhar a questão da eclesiologia, da cristologia, tá? Trabalhando em nós esta visão de Deus e de Cristo. E a mensagem da carta de Paulo aos Efésios, ela é voltada, como eu já disse, para a questão da igreja, tá? Paulo vai trabalhar a questão da igreja dentro da carta aos Efésios. Esta questão da igreja vai falar da questão da igreja como organismo, não como organização, tá? Porque nós temos que distinguir. Existe a igreja organização, a Assembleia de Deus, presbiteriana, quadrangular, batista, organização. E existe a igreja organismo, que nós chamamos da igreja universal. Estamos falando da igreja
organismo. O que é a igreja organismo? É a igreja invisível que consta com todos os crentes salvos, redimidos pelo sangue de Jesus em todos os lugares do mundo. Então a mensagem a mensagem da carta aos Efésios não é para uma igreja local, tipo, não, é só para a igreja aos Efésios. Não, é para todas as igrejas, é para todos os tempos, porque é uma visão cristocêntrica para a igreja organismo, a igreja viva, a igreja que não está sendo vista, mas ela está espalhada pelo mundo. Então, a carta aos Efésios, ela vai revelar para nós a profundidade do ministério do Espírito Santo dentro desta igreja. Vai revelar para nós o grande projeto de Deus, esta preparação que nós precisamos ter para o arrebatamento, para essa vivência. Vai falar, e nós precisamos frisar muito durante esta carta, da questão do novo estilo de vida, uma nova vivência. Tá? A carta de Paulo aos Efésios vai trabalhar muito o tema de uma nova vida em Cristo, de uma nova experiência, uma nova expectativa de vida. Tá? Por quê? Porque aquele que está em Cristo tem uma vida diferente. Então, irmãos, esta é apenas a introdução da nossa lição. Querendo Deus, nós vamos postar esses vídeos todo domingo vai ter vídeo novo. Para quê? Para que você possa, se preparar durante a semana, fazer as suas leituras, fazer a sua preparação de aula, você estar pronto para quê? Para levar a mensagem de Cristo a todos os seus alunos, ok? Deus te abençoe, eu sou o pastor Emerson. Se esse vídeo foi uma bênção para a sua vida, se inscreva, deixe o seu joinha, certo? Faça parte dos nossos inscritos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.